Vamos lá, continuar o nosso assunto. Hoje é o 8º domingo que a gente está tratando a respeito da vida cristã. Nós tratamos no domingo passado a respeito do sabendo, e isso estava envolvido com a questão da nossa morte em Cristo Jesus. Ou seja, não somente Cristo morreu naquela cruz, não somente Ele morreu naquela cruz. E assim como a gente crê, por meio da fé, que Cristo morreu naquela cruz, naquele dia, para você ser um cristão, você tem que crer nesse princípio básico de fé, que Cristo morreu naquele dia, naquela cruz. E uma outra realidade bíblica, como revelação também, é que todos nós morremos em Cristo naquele dia. Ou seja, há 2000 anos atrás, lá na Palestina, lá no Monte Gólgota, quando Cristo foi levantado naquela cruz, todos nós fomos atraídos nele e todos nós morremos em Cristo naquele dia. Então a minha morte e a tua morte aconteceu há 2000 anos atrás em Cristo. Por mais que ela se concretize de fato na história, a partir do momento em que você é regenerado em Cristo, ou seja, a partir do momento em que o Espírito Santo vem habitar na sua vida e você recebe o selo do Espírito na sua vida, que você renasce novamente em Cristo. Você nasce de novo em Cristo, é o que a gente chama de regeneração. É nesse momento que aquele fato que aconteceu há 2000 anos atrás se concretiza. Mas naquele dia, diante dos olhos de Deus, eu e você estávamos em Cristo. Quando Cristo é levantado no meio daqueles dois ladrões, eu e você somos levantados em Cristo naquele dia. Nele. Nós tratamos que o sangue de Cristo é aquele sangue é o sangue que cobre todos os pecados. O sangue dele é único. Somente o sangue dele podia ser derramado. Não foi o nosso sangue que foi derramado, mas foi o sangue de Cristo que foi derramado, porque o sangue de Cristo era o único capaz de purificar a todos nós dos nossos pecados, porque o sangue de Cristo era um sangue puro, divino, sem mácula. O nosso sangue não é capaz de nos purificar, porque o nosso sangue é pecador. O nosso sangue carrega a marca do pecado, a herança do pecado dentro de nós. Porém, em questão de crucificação, em questão do seu corpo pregado naquela cruz, ela é inclusiva. O sangue não é inclusivo. O sangue é dele. Mas a cruz é inclusiva. Ou seja, Cristo, quando é levantado, ele nos incluiu nele diante de Deus. Quando Deus olha para você, antes de Cristo, ele olha algo em você. Um inimigo, alguém distante da glória dele, separado da glória dele. A partir do momento que, apesar que Deus mesmo assim ama você e tem um projeto na sua vida, a partir do momento que você renasce em Cristo, Deus mata você em Cristo naquele dia, naquela cruz. E você renasce para uma nova vida em Cristo Jesus. Todos nós, a partir de Cristo, somos considerados aos olhos de Deus a nova criação de Deus. A nova Jerusalém de Deus. Somos nós, a noiva de Cristo, regenerados por meio do sangue de Jesus Cristo. Naquela cruz, eu e você morremos. No terceiro dia, quando Cristo ressuscita, todos nós ressuscitamos juntamente com Cristo como novas criaturas. Ok? Se você não morreu ainda, não passou por esse processo ainda de morte em Cristo Jesus, significa que você está morto nos seus delitos, nos seus pecados. Significa que você ainda está separado da glória de Deus. Você precisa da cruz na sua vida para que você passe por esse processo de morte e ressurreição então com Cristo. Para então começar uma nova vida em Cristo Jesus. E essa é a marca da história dele na nossa vida. Quando a gente encontra Cristo na nossa vida, toda a nossa história é transformada. Verdadeiramente, nós nos tornamos novas criaturas. Por isso que nós não podemos continuar na mesma vida, nos mesmos hábitos. Algumas coisas precisam ser mudadas na nossa vida. Não no quesito cultural, mas no quesito transformação do caráter. E isso não é algo que eu e você proporcionamos em nós mesmos. Já falei para vocês e vou repetir. A vida cristã não pode ser vivida por ninguém. Ninguém pode viver a vida cristã. Só há alguém capaz de viver a vida cristã. Cristo. Somente Cristo pode viver a vida cristã em mim e em você. Somente o poder do Espírito Santo na minha vida e na tua vida pode ser capaz de levar você a viver a vida cristã. Então, o cristianismo não é uma religião de comportamento.
É uma religião de um relacionamento. Não é uma religião que está preocupada com as questões do bem e do mal. É uma religião que está preocupada com a vida e a vida de Cristo em cada um de nós. Porque é a vida de Cristo que fará você e eu vivermos de fato aquilo que está no coração de Deus, em mim e em você. Ok? Então, sabendo que todos nós morremos naquele dia, muita gente não sabe disso, que Cristo morreu e precisa descobrir isso na vida. Saber que naquele dia foi morto com Cristo. O outro passo que eu quero falar nessa noite implica considerar-se. Considerar-se. E por que considerar-se é o que a gente quer tratar hoje aqui. Amém? Vamos orar antes de qualquer coisa, mais uma vez? Feche seus olhos. Ô Espírito Santo, Tu foste enviado a esse mundo, Senhor, para nos ensinar, para nos revelar, para iluminar o nosso entendimento, para que a gente compreenda, Senhor, as verdades da eternidade, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Por isso fale, Deus, comigo, fale com cada um nessa noite que está aqui. Senhor Jesus, conceda-nos a graça nessa noite, a graça de compreender, de entender, Senhor. Deus, e que Tua palavra venha impactar o nosso coração nessa noite. Pai, tenha misericórdia de nós. Pai, tenha misericórdia de nós. Obrigado por nos amar. Obrigado pelo privilégio que a gente tem nessa noite, Deus, de ouvir da Tua palavra. De ouvir da Tua palavra neste lugar. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Romanos 6,6, novamente. Nós temos basicamente usado o livro de Romanos durante essas 8 pregações. O livro de Romanos tem sido o foco daquilo que a gente tem tratado. Então é importante que você lê várias vezes Romanos. Várias vezes, leia mesmo, bastante o livro de Romanos. Leia bastante as cartas de Paulo. Leia Gálatas também. Quando você tiver alguma dúvida com relação à lei e à graça, leia Gálatas. Leia Gálatas. Quando você se deparar com um evangelho que não é o evangelho da graça, leia Gálatas. Quando alguém querer te propor um tipo de evangelho que não é o evangelho da graça, manda esse camarada ler o livro, a carta de Paulo aos Gálatas. Manda ele ler. Vê lá se ele consegue extrair daquele livro um outro conceito que não seja o conceito da graça na nossa vida. Amém? Qualquer evangelho que seja anunciado, que não é o evangelho da graça, é um evangelho maldito. Qualquer evangelho que queira roubar da sua vida o evangelho da graça, de que você é salvo por meio da graça, considere maldito e não aceite para a sua vida. Romanos 6,6, então diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Então é uma realidade daquilo que a gente tem tratado, né? Ou seja, você não pode ser escravo do pecado uma vez que você está em Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Diante dessa realidade bíblica, porque a gente está falando de uma realidade revelada aqui, certo? Uma realidade que eu e você estamos nos deparando. Por mais que muitas vezes a realidade da nossa vida diária contradiga isso, há uma realidade diante de Deus, diante daquilo como Deus olha para mim e para você, que diferencia muitas vezes da forma como eu e você nos enxergamos. Quando Deus olha para mim e para você, Deus enxerga você como uma nova criatura, que foi morto naquela cruz, em Cristo Jesus, e ressurreto em Cristo Jesus para uma nova vida. Essa é a forma como Deus olha para você. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Cristo sobre a sua vida. Deus olha o processo em que você nasceu de novo, ao ponto que Jesus fala assim: o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. Você está salvo em Cristo Jesus. Teu Espírito renasceu. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Certo? Depois nós entramos num segundo processo, que é o processo da santificação. Porque por mais que o meu espírito esteja salvo, eu habito num corpo caído. Um corpo que está caído.
que traz toda uma herança emocional, cultural, familiar na minha mente, que vem, que traz, né, que vai lá hoje mesmo no Renovo, a gente estava conversando assim, numa roda e abrindo, rasgando o coração, cada homem falando como é que está a sua vida, rasgando o seu coração, e cada um com a sua luta, cada um com o seu vício, com a sua dificuldade. As pessoas falam assim, mas quem tem Cristo não tem vício. Mentira! Isso é uma mentira. A gente sabe que não é verdade. Basta você andar com o camarada, basta você andar na vida dele e você sabe que alguma coisa na vida desse cara tem como problema. Às vezes é trabalhar demais, às vezes é dormir demais, às vezes é falar demais, às vezes é inveja, às vezes é egoísmo. Alguma coisa sempre há. Se não há, amém também, porque também não há um problema em não haver. Não é que a gente precisa ter um problema necessariamente. Tá certo? Mas é muito fácil, muitas vezes, olhar para a vida do indivíduo e dizer assim, cara, você tem que fazer isso, 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 quando você não está vivenciando a realidade daquele indivíduo. Né? Então, tem questões aí que a gente trata na vida, como pastor, nessa vida de caminhada de aconselhamento, em que a gente se depara que a gente não sabe nem o que falar. Não sei falar, não sei o que dizer. Eu só sei que através de um relacionamento com Deus, tudo é capaz. Tudo é capaz. Mas como isso acontece? Só Deus pode responder. A questão é que eu e você jamais podemos desistir. Então, essa realidade de que nós todos fomos crucificados com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído. Em Cristo Jesus, você foi destruído naquele dia. Deus matou você, destruiu você em Cristo. Então, quando Deus vê você, Ele olha esse cara que foi destruído e renascido para uma nova vida, para que você não seja mais escravo do pecado na sua vida. Então, por isso que quando a gente é escravo do pecado, tem algumas questões que a gente tem que se apegar na palavra, que alguma coisa está se contradizendo aí. Lembra que eu falei domingo passado que todo pecado que eu e você cometemos é um pecado livre, por escolha, que eu e você fazemos? Que todo o poder para que você diga não para isso Deus estabeleceu, porque a palavra fala que não virá sobre você tentação que você não possa resistir. Se a palavra está dizendo isso, e eu vou e peco, e eu digo que não resisti, né, que não teve jeito, o diabo me pegou pelo colarinho e me levou e me fez pecar, alguma coisa está contradizendo a palavra, e a palavra não pode mentir. Se a palavra está dizendo que você poderia, que Deus te deu livramento, isso implica que você poderia ter dito não para aquilo, não disse. E todos nós estamos inseridos nisso. Para quem está em Cristo. Deixando isso bem claro. Para quem está em Cristo. Se você não está em Cristo, esqueça o que eu estou falando. Não é para você que eu estou falando. Romanos 6,6 diz respeito ao passado. E passado é algo que não pode ser mudado. Ou alguém acredita que é de volta para o futuro, né? Você entra no carrinho, volta para o passado e muda algo que vai mudar o futuro. O passado não se muda. O que aconteceu lá atrás nunca mais poderá ser mudado. Aquilo que eu fiz ontem jamais poderá ser mudado. Aconteceu na história. Eu não tenho como mudar mais. Passado não pode ser mudado. Portanto, uma vez crucificado com Ele, não podemos voltar à situação de não crucificado com Ele. Entenderam? Se eu passei pela morte em Cristo, eu renasci em Cristo, se eu sou nascido de novo de fato, se o Espírito Santo habita na minha vida de fato, como eu posso voltar na condição de não crucificado de novo? Como eu posso voltar para uma realidade que aconteceu no passado, em Cristo Jesus? Naquele dia, quando Cristo morreu naquela cruz, morreu por mim e por você. Eu e você morremos lá nele. Nós não temos como, quando a gente passa por esse processo, voltar ao processo de Adão novamente. Voltar para Adão. Nós estamos em Cristo. Se de fato estamos em Cristo. Se de fato estamos em Cristo. Romanos 6,11, ele diz então assim: assim também considerai-vos mortos para o pecado. Repitam comigo. Considerai-vos mortos para o pecado. Repita comigo. Considero-me morto para o pecado. Por que Paulo está falando isso para um gente como eu e você?
Por que Paulo está falando uma coisa que não tem nada a ver comigo e com você? Porque o pecado que a gente vê todo dia que não tem nada a ver com isso daqui. Está muito vivinho na vida minha e na tua vida. Não é isso que o diabo fala todo dia para mim e para você? Quando a gente sai de casa, ou mesmo em casa, nos nossos relacionamentos, dentro das nossas quatro paredes, com família, mãe, pai, irmão, esposa, marido, filho, não é? O pecado está presente ali dentro de casa, está na televisão, está na internet, está nas ruas, está nas faculdades. Há algo que o diabo lança todo dia para mim e para a tua vida como verdade, para mim e para você. Ei, ô mortinho, o mortinho em Cristo, ô nova criatura em Cristo, esse papo comigo não cola, porque olha ali o pecado na sua vida, vivinho, está ali, ou não está? Ou é só comigo? Só eu que sou esse que tem cheiro de enxofre? Ou tem mais alguém aqui? Vamos adiantando, depois a gente volta nessa questão aí. Então sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, juntando essas duas realidades, a realidade do Romanos 6,6, a realidade do Romanos 6,11, nós temos o seguinte resumo. Sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, considerai-vos mortos. Mortos para o pecado. Ok? Para isso, você precisa de revelação da parte de Deus. Ninguém pode crer em Deus por si mesmo. Se você está aqui nessa noite e você crer em Deus, você crê de fato em Deus, porque você recebeu graça para crer. Porque olha o que a palavra diz. Olha o que a palavra diz. Em Mateus 16:17 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quem revelou para Pedro a realidade de quem Cristo era? Quem revelou? Quem revelou? O Pedrão teve lá uma iluminação por si mesmo. De repente o Pedrão ele era o cara mais inteligente do que os outros apóstolos. Ele descobriu por si mesmo? Não. A palavra está dizendo. A palavra não me interessa a sua opinião se você discorda do que eu estou dizendo. O que estou dizendo aqui é a palavra de Deus. Que foi a palavra que está dizendo que foi Deus quem revelou isso para Simão. Pedro não pôde afirmar. Você não pode chamar de Jesus de Deus. Você não pode chamar Jesus de Senhor na sua vida se Deus não te dar graça para você fazê-lo. Todo o mérito da salvação começa em Deus, caminha em Deus e termina em Deus. Para toda a eternidade. Se você levanta suas mãos e confessa Jesus como Senhor, a palavra não diz isso? Que ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for por meio do Espírito Santo. Ninguém. Ninguém pode. Precisa de revelação. Lá em Efésios 1, 17 e 18 diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a herança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quem que dá revelação? Quem que dá iluminação? Quem que dá sabedoria? Você? Por si mesmo? Deus. Deus dá. Então, não se trata de considerar-se para ficar morto, mas de considerar-se morto porque essa é a pura realidade que Deus tem revelado no seu coração. Tá certo? Há uma questão que implica em a minha vida e na tua vida. A revelação de Deus explícita ali na palavra e a revelação daquilo que o mundo tenta trazer sobre a minha vida e a tua vida. Que contrasta com essa realidade em Cristo e que eu e você muitas vezes abraçamos o contrário daquilo que a palavra está dizendo. Por exemplo, digamos que você tem alguém na sua família que morreu há muito tempo, sei lá, e você tem na sua casa guardado o seu atestado de óbito dessa pessoa, né? Tem um atestado de óbito guardado nessa casa. Então se alguém pergunta para você, cadê o indivíduo lá? Fala, faleceu, morreu. Mas e como é que você me prova isso? Tem duas maneiras. Ou você vai lá no cemitério,
abre a tumba, né? E vê se o indivíduo está lá ainda, certo? Ou então você mostra o atestado de óbito, tá certo? Um atestado de óbito ele é mais do que suficiente para demonstrar e para provar que uma pessoa está mortinha da Silva. Não é isso? Não está morto. Um atestado de óbito não é justamente isso. Está aqui o teu atestado de óbito. Está aqui. O teu e o meu atestado de óbito está escrito aqui nesse livro. Que um dia eu e você morremos em Cristo Jesus. Está aqui, ó. Assim como também o teu atestado de nascimento, de natalidade, em Cristo está escrito aqui nesse livro. Naquele dia, quando Cristo sai daquela tumba, o teu atestado de natalidade também está aqui. O de morte e o de natalidade está aqui. Então, ou nós cremos na palavra, ou nós cremos na realidade concreta que nós temos à nossa frente. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para quem? Para Deus. Para Deus. Como que isso é possível? Já falei. Como que isso é possível? Em Cristo Jesus. Não é possível você viver a vida cristã. Não é possível. Você pode fazer todo o teu esforço. O que você descobre com todo o seu esforço? Que você não consegue vivê-la. E Deus sabe disso. E Deus sabe disso. Por isso que toda a provisão da salvação veio nele. Eu não estou dizendo, volta a falar, porque tem gente que é muito sem vergonha nessas horas que a gente fala essas questões. Quando a gente fala assim, já que a salvação começa em Deus, caminha em Deus e termina em Deus, já que é Deus quem revela, e não é algo que eu tenho por mim mesmo, já que é uma coisa que eu só posso viver em Cristo Jesus, então vou para a galera. Deus que viva a sua vida em mim, então. Só que se você pensa desse jeito, eu quero dizer uma realidade para você. Essa é a maior realidade de que você não é nascido de novo para mim. Pessoas que não reconhecem ainda a soberania da palavra e de Deus na sua vida, não pode se dizer nascido de novo. Porque essas realidades bíblicas nunca me fizeram pensar, então eu vou para a galera. Nunca me fizeram pensar. Pelo contrário, essas realidades da palavra só me levam a um tipo de postura diante da palavra. Gratidão. Obrigado, Deus, por me dar revelação suficiente para crer. Obrigado, Deus. Obrigado, porque hoje eu sei que estou morto. E eu sei que a vida cristã só pode ser vivida em Cristo Jesus. Nunca se esqueça que é sempre e somente verdade isso que eu estou falando em Cristo Jesus. É porque você está em Cristo que isso é uma realidade. É por isso que a realidade daquilo que eu e você vivemos no nosso dia a dia contrasta com essa realidade. Porque a minha realidade não é a realidade que está em Cristo Jesus. É o fato de eu estar em Cristo Jesus que faz Deus olhar para a minha vida como santo. E não que Deus olha para a minha vida e o fato de eu não viver uma vida de pecado me torna santo. Ninguém é santo porque não peca. Nós somos santos porque nós estamos em Cristo Jesus que é santo. Eu não sei se eu estou confundindo vocês estão entendendo o que eu estou falando. Porque você é santo. Porque você está ressurreto. Porque você vive uma vida para Deus em Cristo Jesus. Sem Ele, tira Ele, não sobra nada. Você pode fazer as boas obras que você quiser. Você pode guardar o dia que você quiser. Pode se circuncidar. Pode, viver o tipo de santificação, o jejum de 40, 80 dias. Pode viver uma vida, pode cortar todos os membros do seu corpo. Pode viver dentro de uma caverna. Qualquer vida longe do pecado, entre aspas, não torna jamais você santo, a não ser você viver em Cristo Jesus. É a única maneira que Deus pode olhar para a sua vida e te considerar santo, salvo, regenerado em Cristo. Por isso que tem esse processo. Quem não passa por esse processo não tem nada diante de Deus. Não há nada. Se você olha para si próprio, não achará aí esse tipo de morte. É questão de fé nele, de olhar para o Senhor e ver o que Ele fez. Então é óbvio que quando eu olho para a minha vida, eu não vejo pecado morto em lugar nenhum. Pelo contrário, algumas questões mudam radicalmente na nossa vida. Agora tem questões que nos perseguem, parece, diariamente. É óbvio que você está num processo. Que em cada um funciona de uma maneira. Então quando o Pipe olha para a vida dele, e o diabo faz questão de lançar isso todos os dias na cara dele,
Essa realidade vai contrastar com a realidade em Cristo Jesus. Porém, uma vez que eu olho para Cristo e que eu estou em Cristo Jesus, a realidade diante de Deus muda. Vocês lembram lá quando aquele pecador lá no templo chega, o fariseu chega e fala assim: Senhor, eu quero te louvar porque eu não sou como esses caras aí. Lembra? Porque eu não sou igual esses caras da Gólgota aí. Quero te louvar porque eu não sou igual esses caras aí. Daí chega lá o pecador e diz assim: Senhor, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Quem saiu dali justificado? Quem saiu dali justificado? O fato de eu e você estarmos em Cristo não diz respeito ao fato de que a gente não continua sendo pecadores. Porém, em Cristo Jesus, há uma realidade transformada diante dos olhos de Deus. Eu ainda continuo esse cara que todos os dias para subir nesse púlpito aqui para ministrar, para entrar na presença de Deus, qualquer momento, para ministrar essa palavra que é santa, a todo momento na minha vida, eu sou o mesmo cara que me achego aqui consciente de que eu sou um pecador. E que se eu sou santo em algum momento na minha vida, não é por qualquer coisa que eu faça ou deixe de fazer, mas absolutamente pela realidade em Cristo Jesus que a palavra diz acerca de mim. Ninguém pode subir num púlpito, ninguém pode ousar pronunciar o nome de Deus se não for por meio da realidade que está vivendo em Cristo Jesus, e não por si mesmo. E não por si mesmo. Nunca foi mérito humano, sempre foi um mérito conquistado nele. E eu tenho essa alegria em dizer isso, que se eu subo para falar qualquer coisa é por meio dele. Eu estava aqui dentro orando antes de começar o momento de louvor e falei: Jesus, se há algum bem em mim, se há algum bem em nós, é teu, veio do Senhor. Não há nada para me gloriar, não há nada para a gente estufar o peito e dizer nós somos melhores do que os outros. Não há nada para se dizer acerca disso. Porque toda a realidade daquilo que nós somos é nele. É dele toda a glória daquilo que você somos. É dele. Nada pode roubar essa realidade de que tudo que nós somos está nele. Sem ele não sobra nada. Deus sabia a porcaria que eu e você éramos como pecadores. Mesmo diante da realidade da palavra, que a gente continuaria sendo o trapo de imundícia que a gente é. Ou é só comigo isso? A gente ora e fala: Deus, nunca mais eu vou fazer isso. Nossas forças, nossos poderes, toda a nossa movimentação de palavras diante de Deus não duram muito tempo. Não duram muito tempo. E volto a falar: longe de mim estar desculpando ou liberando você para viver uma vida contrária a uma busca de santificação nele. Por isso que é importante você viver uma vida na presença de Deus, orando o tempo todo e falando: Jesus, me santifica. Guarda-me de mim mesmo, me proteja de mim mesmo. Quantas vezes eu fiz essa oração? Jesus, proteja-me de mim mesmo. Só o Senhor pode. Eu sei que há um Pipe que já foi regenerado, salvo, que já está no livro da vida, inscrito para toda a eternidade, que já está em Cristo, o qual jamais pode ser roubado. No entanto, há uma outra parte do Pipe que ainda está ali, está morta, mas que ainda está ali, sabe, querendo ocupar o lugar. Está ali ainda. E eu sei que isso vai durar até o fim dos meus dias nesse mundo. Quando finalmente todo esse cara vai ser eliminado incompleto. E esse corpo que conspira contra Deus vai ser levado novamente para o pó. E de lá nesse pó vai ser ressurreto um novo homem. Imortal, glorificado em Cristo Jesus. Herdeiro de todas as coisas que pertencem a Cristo, o qual está guardado para mim e para você. Por isso, aguente, gente. Permaneça. Suporte tudo por Ele. Até o fim. Até o fim. Reconheça e considere o fato em Cristo e permaneça nessa atitude de fé. Os primeiros 4 capítulos e meio de Romanos falam de fé,
fé e fé. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Volto a falar. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Sem as obras da lei. Por meio da fé e unicamente da fé. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las eis. A justificação, o perdão dos nossos pecados e a paz com Deus são nossos pela fé. Sem fé, ninguém pode possuí-los. Considerar-se tem tudo a ver com fé. Considere-se morto para o pecado, por mais que a realidade da vida está dizendo ao contrário disso tudo. Por mais que o diabo venha todo dia dizer para vocês, não tem nada morto em você, Pipe. Não tem nada morto em você, João. Não tem nada em você. Não tem nada mortinho em você. Você fala assim, não, meu amigo, eu estou morto em Cristo Jesus, por mais que a realidade da minha vida seja contrária a isso muitas vezes. Você precisa lutar até o fim contra aquilo que o mundo vai conspirar contra essa realidade em Cristo Jesus. Porque o mundo vai tentar roubar de você essa realidade, sabe por quê? Porque de alguma forma o mundo vai tentar centralizar a tua salvação e a tua fé por meio de si mesmo. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente comete algum erro e a gente pensa porque em algum momento aquele erro roubou a salvação da minha vida, essa é a teologia da velha escola, do judaísmo, é das obras. Porque dentro do judaísmo a salvação é por meio das obras. Você precisa obedecer fielmente a lei para ser salvo. Só um problema em tudo isso. Um grande problema em tudo isso, que ninguém nunca obedeceu ela na íntegra. E a palavra diz que a lei foi levantada para a condenação do homem, para que todo homem fosse condenável diante de Deus. Todo, para que a salvação fosse pela graça. Para que ninguém se gloriasse diante de Deus. Nós pecamos, cometemos erro, mas ainda assim, a realidade em Cristo Jesus não mudou. A realidade em Cristo Jesus não mudou por causa disso. Porque se todo pecado que eu cometo, essa realidade deixasse de ser uma verdade, não sobra ninguém. Não sobra absolutamente ninguém. Não sobra. Sobra alguém? Alguém depois que esteve em Cristo Jesus nunca mais cometeu nenhum tipo de erro. Então toda vez que eu cometo um erro, eu perdi minha salvação. Não é isso? O que se é dito por aí. Para nós, os grandes fatos da história são que o sangue trata de todos os nossos pecados. Todos. Até aqueles que eu vou cometer daqui meia hora, uma hora, sabe lá Deus. Todos os nossos pecados e que a cruz trata de nós próprios. Então, se a gente tem como fé, nas nossas mãos, um sangue que foi derramado por causa de todos os pecados que eu fiz, estou fazendo e ainda farei, eu tenho essa ferramenta nas minhas mãos. O sangue de Cristo nas minhas mãos. E a outra realidade é a cruz de Cristo. Nós temos duas realidades teológicas em Cristo Jesus. A primeira é de que o sangue está aqui, sobre nossas vidas. E a segunda realidade é a cruz de Cristo. São duas realidades. Aí nós temos uma outra realidade também. Que nós estamos vivendo num corpo caído. Cujo espírito está regenerado. Mas cujo corpo ainda tem inclinações pelas quais nós temos que lutar até o fim dos nossos dias. Porque só tem um jeitinho de você se ver livre de tudo isso daí que você passa todos os dias. É o cemitério. Você quer se ver livre dele? Então olhe para morrer. Fala, Deus me leve. Cuidado. Depois não vai ligar para mim, Pipe, desesperado. Aguente. Porque todos os santos na sua história aguentaram. Você não está sozinho nisso. O cristianismo é marcado por isso. Nós temos 2000 anos de história.
de gente que foi regenerada e teve que lutar contra o pecado todos os dias, até o fim dos seus dias. Lutar contra o pecado, para não ser levado pelo pecado. Porque as realidades que a gente enfrenta todos os dias tentam nos roubar dessa realidade em Cristo. Mas é uma realidade ao qual a gente tem que se apegar. E Deus, obrigado por essa realidade. Porque muito em breve nós seremos livres dessa realidade. Para vivermos uma outra realidade. Livres para toda a eternidade. O que fazer com respeito à tentação? Qual deverá ser a nossa atitude quando, depois de termos visto e crido nestes fatos, descobrimos que os velhos desejos querem surgir de novo? Pior ainda, se caímos em pecados conhecidos mais uma vez, então cai por terra o que foi dito acima. Quando eu e você pecamos, isso elimina toda a realidade da cruz, toda a realidade do sangue. É isso que muitas vezes a gente aceita para a nossa vida como verdade, quando a gente comete erros. O diabo intentará colocar dúvidas em seu coração com relação à palavra de Deus em pelo menos duas áreas. A primeira delas é o acréscimo na palavra. É o acréscimo na palavra. É quando, por exemplo, o que é um acréscimo na palavra? É quando eu entendo, por exemplo, que a salvação é pela graça, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Qual que é o acréscimo que o diabo faz disso tudo? Portanto, vai e peque bastante. Porque quanto mais você pecar, mais a graça vai abundar na sua vida. Esse é o acréscimo que o diabo faz na palavra. É o mesmo acréscimo que ele fez lá com Eva no jardim, né? Deus fala para ele assim, olha, para os dois lá, tá vendo essa árvore aí? Não coma. Porque o dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. O diabo vem e acrescenta o seguinte. O que o Senhor disse? Colocou em dúvida a questão. Eva falou assim, olha, ele falou para mim, não, a gente não comer e nem tocar. Mas Deus não falou para não tocar. Deus falou para não comer. Aí sabe o que o diabo falou para ela? Falou assim, olha, é o seguinte, pode comer. Deus sabe, meu filho. Deus sabe que o dia que você comer, teus olhos se abrirão e você se tornará conhecedor do bem e do mal. E hoje nós estamos aqui. Um simples acréscimo. É esses tipos de acréscimos que a gente tem que tomar cuidado na nossa vida. Está entendendo? Tome cuidado com isso. Com os acréscimos que a palavra não diz. Mas que muita gente tem crido. Eu já vi tanta besteira no mundo teológico na minha vida. Eu já falei para vocês, né? Teve gente que afirmou que Adão não tinha anos. Porque no paraíso não podia fazer cocô. Falei. Teve gente que falou, por exemplo, o quê? Deixa eu ver uma pior de todas aí. Eu acho que essa foi a campeã. A gente tem lá na nossa comunidade pérolas. Pérolas, né? E a gente vê cada pérola ali que é brincadeira. Entende? Pérola. Pérola. O cara falou que Moisés morreu, mas ressuscitou, porque a única forma de Moisés estar lá no Monte de Transfiguração foi porque, de alguma forma, o anjo, quando foi lá, apareceu, ressuscitou ele. Falei, mas não está na Bíblia. Não está, mas a gente inventa. Não. A gente inventa. Não interessa se está na Bíblia, a gente inventa. A gente inventa coisas. Quantas vezes me disseram que quando você entrar nos portões da eternidade, você não vai lembrar de nada. Você não vai lembrar de absolutamente nada. Qual é o sentido de estar na eternidade se você não vai lembrar de porcaria nenhuma? Quando eu olhar para o Cordeiro de Deus que está lá, quem que é esse cara? Por que eu estou aqui? Por causa que a gente vai lembrar das pessoas que não estão lá. Eu tenho consciência plena de que não tenho certeza absoluta nenhuma se encontrarei muita gente que eu amei na minha vida lá na eternidade. Eu tenho consciência plena disso. E que talvez tenha muita gente que eu amei na minha vida que já foi e que talvez eu não encontre na eternidade. Mas em nada disso tem a ver com o fato de que eu quero ter, pelo menos comigo, se vocês não querem, eu quero ter a consciência plena do porquê eu estou ali. Eu quero olhar para os olhos do Cordeiro e olhar para ele e dizer assim, obrigado Jesus, porque eu era um desgraçado, um pecador, longe da tua glória, e hoje eu estou aqui porque o Senhor me trouxe aqui. Eu quero me prostrar um dia diante dos pés do Rei da Glória e glorificar o nome dele porque ele me salvou. Agora ele me salvou do quê se eu não tenho consciência do porquê que eu estou ali? Só sei que me salvou de alguma coisa, mas do que? Não sei.
Eu não sei por que eu estou aqui, na verdade. Eu sei que esse cara aí morreu por mim, mas nem sei por que eu fiz. A primeira, então, é o acréscimo da palavra, é acrescentar coisas na palavra. A gente vê muito esse evangelho sendo anunciado hoje. Um evangelho que não está na palavra. Um evangelho acrescentado. Vão inventando coisas em cima da palavra. E a segunda coisa é a distorção da palavra. Distorcer a palavra, né? Pegar um texto ali fora do contexto e distorcer absolutamente aquilo que a Bíblia está falando como um todo. A gente vê muito isso acontecendo. Aí a grande pergunta é: em quem você irá acreditar, né? Em quem? Na palavra de Deus ou no diabo? Quem que está dizendo a verdade a respeito disso? Em quem nós acreditamos, afinal de contas? Nós temos duas realidades. Uma realidade revelada na palavra de Deus e uma outra realidade, que é a realidade que a gente lida todos os dias. A realidade de que eu e você pecamos, de que eu e você erramos. Por escolhas que nós fazemos. Nós temos duas realidades. Uma realidade está eliminando a outra, porque é isso que o diabo quer que você pense. Que essa realidade está eliminando essa outra realidade. E a palavra está dizendo que não. Porque se Jesus disse assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, para quem que ele está falando isso em nome de Jesus? Ele está falando para quem não é nascido de novo? Ímpio confessa pecado? Ele não está falando para mim e para você? Não é para a igreja que ele está falando: confessai as vossas culpas uns aos outros para que vocês sejam curados. Não é para a igreja. Mas se a própria Bíblia está dizendo para mim e para você que haverá coisas em você que a gente continuará fazendo, e mesmo assim a gente precisa confessar para continuar ali nele. Certo? Isso está dizendo então que isso aqui não elimina uma outra realidade, que a gente está salvo em Cristo Jesus para toda a eternidade. Que isso aqui não pode ser roubado de mim e de você em definitivo. Eu caminho com essa realidade todos os dias na minha vida e agradeço a Deus por isso. Porque ninguém pode me roubar dele. Nada, absolutamente nada pode separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus não tem conversa. Agora em Cristo Jesus, absolutamente nada pode roubar. Nada. O esquecimento divino dos pecados perdoados por meio do sangue, né? Conta-se uma história de uma mulher que na igreja, ela sempre dizia assim: Deus falou comigo, e falava coisas assim, alguma coisa relacionada a isso, né? Então, olha, Deus falou para mim e falava, né? Olha, Deus falou para mim e falava o que Deus tinha falado. E isso começou a incomodar e inquietar algumas pessoas na igreja. E essas pessoas procuraram um pastor. E esse pastor chegou para ela assim: tá, irmã, me diga uma coisa, então quer dizer que Deus fala com você? Então vamos fazer o seguinte: hoje à noite eu vou orar e eu vou confessar um monte de pecados para Deus. E eu quero que Deus fale para você todos os pecados que eu confessei. E amanhã a gente tem uma conversa aqui. Beleza? Beleza. Ela chegou no outro dia e o pastor chegou para ela assim: irmã, quais foram os pecados que eu confessei? Eu falei assim: olha, pastor, sinto muito te dizer, mas Deus mandou dizer uma coisa para você. Ele esqueceu. Todos os meus pecados e os teus pecados são lançados no mar do esquecimento por meio do sangue de Cristo. Todos. Todos. Ou é pela graça, meu amigo, ou é pelas obras. Duas coisas não podem caminhar juntas, porque uma coisa é um problema. Eu acho interessante aquilo que eu estava falando no retiro, que quando o Tiago fala a respeito de obras, há muita distorção a respeito desse ensino, né? Porque se entende que fé está se contrastando com obras ali, né? Como se Tiago estivesse contradizendo a própria palavra. Mas não é isso que Tiago está falando. Tiago está falando assim: olha, você me mostra a tua fé sem as obras. Mostra-me a tua fé sem obras. E eu te apresento a minha fé com obras. Tiago está falando de obras ali? Ou está falando de uma fé que produz obras? Tiago não está contrastando a palavra, não está contradizendo. Ele está dizendo assim que a fé genuína é uma fé que produz obras. Mas a fé genuína não é uma fé que produz uma salvação por meio das obras. A fé genuína é uma fé que produz obras. Ao contrário de uma fé que não produz porcaria nenhuma. Esse tipo de fé que não produz nada não é fé, segundo o conceito da Bíblia. Isso não é cristianismo, isso é qualquer coisa menos cristianismo. Amém? A relação divina com a nova criação em Cristo, pois a antiga está morta em Cristo. Deus não remove o pecado, e sim o pecador. Você é tirado de cena, você é morto em Cristo Jesus. O pecado, o velho senhor, ainda está presente. Mas o escravo que o servia foi morto.
A libertação do pecado é tão real que João pode escrever confiante: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Eu vou repetir: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E aí isso daqui vai contrastar com essa outra sem vergonhice que muitas vezes a gente quer cair, né? Vamos pra galera. Eu já ouvi da boca de gente assim: Pipe, eu fumo maconha todo dia, porque quando eu fumo maconha eu me sinto mais perto de Deus. Eu visito sites pornográficos todo dia, porque daí eu me sinto bem pecador e eu preciso me quebrantar para chegar na presença de Deus. São as coisinhas, né? A carta de João, a primeira epístola de João, seria muito bom vocês lê-la. Porque a epístola de João, ela vem contrastar muitas vezes essas questões dessa aceitação do pecado como uma coisa comum na nossa vida. Tudo isso que eu estou falando, eu não estou falando que uma liberação para você. Volto a falar, não estou falando de algum tipo de liberação, mas estou falando que o pecado não pode ser mais uma praticidade na nossa vida. Apesar de que muitas vezes nós cometemos erros na nossa vida, essa realidade tem que mudar. Em Cristo Jesus. Volto a falar, é em Cristo. Não pode ser por si mesmo. Tem que ser em Cristo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. J. Darby, ele diz que a fé é a substancialização das coisas que se esperam. Ele trocou a palavra certeza pela palavra substancialização. O que é substancialização? É quando você transforma uma coisa que é abstrata numa realidade concreta na sua vida. Ou seja, nós temos uma realidade, que nós morremos em Cristo, que nós ressuscitamos em Cristo. E essa realidade tem que se substancializar na nossa vida. Transformar mesmo em substância concreta, vivida diariamente no nosso dia. Por exemplo, eu não acredito que o homem pisou na lua. Certo? Eu acreditando ou não nisso, se isso for de fato um fato, eu crendo ou não, isso não deixará de ser um fato. Se eu creio ou não creio que o homem pisou na lua, se o homem pisou na lua, eu creio ou não creio, não vai mudar esse fato. Certo? O homem pisou na lua e ponto final. A transubstancialização torna este fato um fato na minha vida. Certo? É quando eu creio, então o homem pisou na lua, então eu acredito que o homem pisou na lua. Aí você transubstancializou em mim. Tá certo? Porque você transformou aquele fato numa realidade na sua vida. Certo? Assim, 2 Coríntios 4,18 diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, que é a realidade concreta que eu e você vemos todos os dias, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Esse pecado que eu e você enxergamos todos os dias vai acabar. Isso vai acabar. Mas tem uma coisa que nunca vai acabar. Mas o que não se vê é eterno. A realidade em Cristo de que você morreu naquela cruz e você ressuscitou é uma realidade eterna que nunca mais poderá ser transformada. Aquilo que você enxerga todos os dias é uma realidade passageira. Vai mudar. Alguns têm tido a graça de irem mais cedo vivenciar essa outra realidade. Mas enquanto nós estamos aqui, permaneça se envolvendo num ministério. Permaneça pregando o Evangelho. Eu estou encerrando. Qualquer coisa que contradiga a verdade da palavra de Deus deve ser considerada mentira do diabo. Porque ao fato maior declarado por Deus, deve se curvar qualquer fato que pareça real ao nosso sentimento. Prostre essa realidade concreta que você lida todos os dias, a realidade da revelação da palavra de Deus. Declare todos os dias isso. Comece a declarar mesmo com a sua boca. Isso não é nenhum tipo de afirmação positiva que eu estou dizendo. É uma questão de fé. Comece a declarar todos os dias: Senhor, eu sei que eu estou morto em Cristo, ressurreto em Cristo Jesus. Eu me considero morto para o pecado. Comece a falar isso todos os dias na sua vida, até que isso se torne uma realidade concreta de fato. Um morreu por todos, logo todos morreram. Santifica-os na verdade.
a tua palavra é a verdade. Devemos crer em Deus, não importa o quão convincentes pareçam os argumentos de Satanás. A fé ou a montanha? Quem permanece? Domingo que vem eu termino. Quero que você feche seus olhos. Quero que você pense um pouco a respeito de o quanto dessa verdade tem sido transubstancializada de verdade na sua vida. O quanto a realidade de uma vida de santificação, uma vida de luta contra o pecado, uma vida de não viver na praticidade do pecado, é uma realidade na sua vida. Está chegando o tempo em que nós devemos, em Cristo Jesus, buscar absolutamente uma vida de santificação na presença dEle. Nele. Não por meio de si mesmo, mas nele. Senhor Jesus, nós queremos mais uma vez nessa noite entregar nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos. Quero Te louvar, Jesus, nessa noite, porque a gente quer sair desse lugar nessa noite, Deus, nos considerando mortos para o pecado e vivos para Ti. Queremos sair desse lugar, Jesus, buscando viver uma vida nova em Ti, Senhor. Buscando vivenciar, Deus, sabe? Transformar em carne mesmo, Deus, a realidade revelada na Tua palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, crer na Tua palavra e não nas mentiras do diabo, Deus. Queremos crer na Tua palavra. Queremos crer na Tua palavra. Na Tua palavra. Por isso, Deus abençoe mesmo, Pai. Guarda. Continue, Jesus, fazendo a obra que o Teu Espírito tem feito na vida de cada um que está aqui, Deus. A gente confia e crê que o Senhor iniciou e o Senhor irá completá-la em cada um de nós. Em cada um de nós. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém.